trabalhava numa escala 6x1? Trabalhava. E aí... Era cruel? Era 6x1. Tem várias pessoas que trabalham, vieram aqui, trabalham hoje em várias empresas diferentes, trabalham nessa escala. E aí a gente tá tendo aí... Não se fala de outra coisa no Brasil, essa pauta semana, que a Erika Hilton levantou e vai tramitar, teve os votos, conseguiu os votos suficientes, né, e tudo mais, para o fim da escala 6x1. No meio jornalístico, você acha que vai impactar muito na dinâmica das empresas se no fim do dia a gente conseguir avançar para proibir esse tipo de escala? Cara, eu acho que sim. Eu entendo que... E você é a favor? Eu sou a favor, óbvio que eu sou a favor. É óbvio que eu sou a favor. As pessoas precisam também ter vida. As pessoas também precisam ter vida. Eu vi um depoimento de alguém que me chamou a atenção, não vou me lembrar quem agora. Aquela coisa... O pai trabalhava, porque assim, você tem a escala lá 6x1. Então, a gente tá falando de uma jornada, pode variar de 6, 7, 8 horas, às vezes mais. Tem o tráfego até esse momento. Sai de casa 2 horas antes para do trânsito, leva 2 horas depois para chegar. Mata o trabalhador. Se o cara tiver que estudar ainda, ele tem depois mais 3, 4 horas para estudar. Se ele tem filho, então... Ele não vive. Ele não vive. E aí você vê a saúde mental das pessoas cada vez mais e cobrado por resultados, porque isso também não é só no jornalismo também. Viu os índices de burnout que aumentaram 30%, velho. Audiência. Porque a audiência tá baixa. Porque se você não... Tem gente querendo um exército de reserva muito grande. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar nisso por vários aspectos. É óbvio que quem está só procurando... Uma vez, eu vou contar uma curiosidade para vocês também, algo novo, que eu só conto em conversas informais, mas eu vou contar aqui para vocês. Uma vez... A gente gosta disso. Uma vez eu tive uma oportunidade de participar de um evento tal, com um CEO X, que era o Bambambam. O Bambambam da... Eu queria entender por que ele era o Bambambam, né? E aí ele estava lá fazendo a palestra, todo soberbo, todo, sabe? Se eu tiver que demitir um amigo, eu demito... Se eu tiver que demitir, eu demito, corto, faço. Aí tava lá, era uma empresa familiar. Justos, né? Eu faço. Era uma empresa familiar e o qual era o grande... Vou usar números fictícios e nomes também por uma questão legal. Tá. Mas o cara... eu assumi que era uma empresa familiar tal, que faturava 800 milhões por ano. E a gente tinha 4 mil funcionários. E aí eu assumi e tal, a gente passou a faturar, acho que na época ele falou, eram 3 bilhões ano. Puta. E reduziu a equipe dele de 4 mil para 1.500. Nossa. Cara, eu não aguentei. E todo mundo assim, uau, é o cara. Aí eu não aguentei, eu falei assim, pois não. Então, eu só queria entender, se você conseguiu triplicar o seu faturamento... Mais do que triplicar, né? Por que reduzir o seu pessoal em mais da metade? Ele disse, porque tem a tecnologia vem, nos ajuda, então a gente acaba trocando pessoas pela tecnologia. Tem alguém gravando aí? Então, deixa eu falar. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, como CEO... eu tenho cada vez mais que abrir a boca do jacaré. Mais lucro, menos gasto. Então eu uso isso para mim. Sempre que eu dou alguma coisa assim, tá abrindo a boca do jacaré. Caralho. Então as pessoas precisam... Então tem muito empresário no Brasil que a meta dele é ficar rico num mês. E de repente ele pode ficar milionário a médio e longo prazo e permitindo também que quem trabalha com ele também possa crescer e... Sabe? Então não precisa abrir tanto a boca do jacaré. Aí você abre um pouquinho menos. Quanto mais, meu amigo, se pudesse escala 7-0, 12 horas por dia, nego fazia, cara. E você vai ouvir do gestor ainda, e graças a Deus que você está empregado. Exatamente. Cara, você viu essa semana um depoimento de um brasileiro que mora, se eu não me engano, na Inglaterra, e reclamando dos brasileiros que estão reclamando do fim da escala 6x1, que lá ele trabalha 7x0 e tá feliz, que não, o brasileiro não gosta de trabalhar. É o viralatismo, assim, tipo, na veia, assim. Eu ouvi uma vez de um
Cada cultura é sua cultura. Então tem a cultura americana, né, do sonho americano, trabalho. Prospero. O europeu já via de uma maneira mais, eu tenho um terço da minha vida para eu descansar, para eu curtir a família, um terço para trabalhar e outro terço para poder ter o meu descanso. Dividir ali naquele tempo justamente para que tinha até siesta depois do almoço. Então, a cultura que foi implantada, desde cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, sabe? Thiago Negro falando, nada resiste a 14 horas todo dia de trabalho. Ele não resiste, né? E muitos estão ficando cada vez mais, enquanto as pessoas estão lá... Exatamente, às custas do trabalhador. O trabalhador que está lá. Então, é uma maneira de você poupar mentes cansadas e também, ao mesmo tempo, dar a possibilidade desse exército de reserva que está aí e contratar outras pessoas. Porque o que você mais vê hoje é o seguinte, estamos enxugando a empresa. Tínhamos 40 no departamento. Primeiro corte, 30. 30 dá conta, mas tem gente fazendo o trabalho dos outros 10. Precisamos cortar mais 10. 20 dão conta. E aí você vê todo mundo sobrecarregado fazendo a função. De 2, 3. Temos 3. Eu, você e você. Temos que cortar. Se você sair, eu e ele vão ter que trabalhar pelo que você fazia. E não vai ganhar um centavo a mais. Nada mais. E o que acontece com a boca do jacaré? Vai abrindo. Vai abrindo. Porque quem está comandando está funcionando. Estou gastando menos. Então está na hora. Parece um discurso panfletário. Alguém vai dizer, esquerdista. Mas se você não fizer dividir melhor as coisas, o que vai ser desse país? O que vai ser do mundo? E outras Então vai ter que realmente tratar para que a gente possa viver em Marte, para ir vai a elite para lá e fica só escória. E o que você acha dessa galera que é explorada e defende o cara que abre cada vez mais a boca do jacaré? Porque é um fenômeno. A gente vive um período... É porque o oprimido quer ser o opressor, né? Tem uma coisa meio... Exato. Então é o cara que segue lá um perfil, seja líder, seja milionário. Então ele tá olhando pro próprio umbigo. Então ele está preocupado. Eu vou chegar lá. Eu quero. Por que alguém, um pobre, muitas vezes, não se indigna com um cara de porte que matou lá o motorista de aplicativo? Porque, no fundo, ele quer ter o porte também. E acelerar também. Então falta essa consciência do coletivo. Do coletivo. Do que a gente pode sair do... Fala muito de meritocracia. O mérito... é muito lindo falar de meritocracia quando você nasce em berço esplêndido. E o cara que tem lá... Será que o cara que nasceu na comunidade, ele tem a mesma chance, por exemplo, do meu filho que estuda em escola particular? Claro, de jeito nenhum. Alguém vai falar mas então... Meu filho porque, graças a Deus, hoje eu estou apostando, mas quem dera todos pudessem. Sem dúvida. Então, falar de meritocracia é quando todos têm a mesma oportunidade, aí uns logram sucesso, outros não. Aí tudo bem. Agora, você falar essa cultura do individual, e o coletivo? Quem pensa no coletivo? Quem pensa no que pode ser feito para que... Porque o seu sucesso é legal para você. Mas se você gerar uma insatisfação muito grande na maioria, você vai ter problemas lá depois também. Aí são as pessoas blindando o carro cada vez mais, cercando as suas casas cada vez mais, defendendo a história do CPF cancelado, sabe? Então é tudo muito complexo. Tudo muito complexo. No fim do dia, a gente está discutindo, no fim da escala 6:1, o valor da hora de trabalho, né? Porque se a gente está discutindo que a escala, o cara hoje pode trabalhar, acho que é 44 horas, isso vai cair para 36, o salário dele não vai ser diminuído, a gente está discutindo que a hora desse trabalhador, já que temos um salário mínimo imposto, vai ser elevada. Então, por isso que a galera é contra, porque quem paga essa gente quer abrir mais a boca do jacaré, como você falou. Então não quer pagar. E o empresário vai pagar mais imposto. O cara tem 10 pessoas lá trabalhando 6:1. Aí cai para 3:4, 4x3. Vamos imaginar. Puta, peraí, meu serviço aqui com esses 10, eu vou ter que trazer mais 3, 4, 5 pessoas. E eu vou ter que manter esses 10, eles vão ter mais folgas, eu não posso diminuir o salário deles. Então eu vou ter que contratar mais gente.
O cara não quer, Deixa eu fazer uma porque ele quer pergunta. ganhar lucro. Quem lá está defendendo lá em Brasília trabalha 6 por 1? Não, Se aposenta com 65 anos? não. 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 Então é muito fácil você ficar empurrando goela abaixo, sabe? Enquanto você goza do seu conforto, dos seus privilégios e tudo mais. Mas o interesse desses caras é defender a elite, né, Celso? Exato. Quem elege eles, né? E aí, quando você ouviu lá no governo anterior, nossa, que absurdo, empregada doméstica indo para Disney. Nossa, filho de porteiro fazendo faculdade. Que bom que tem um filho do porteiro fazendo faculdade. Que bom que tem uma empregada doméstica tendo a oportunidade de conhecer, visitar a Você Disney. sabe que o Brailer teve aqui semana passada com a gente. Ele falou uma frase, até um corte que tomou uma proporção legal. Ele falou assim, da onde eu vim, na minha cabeça estava tudo muito certo. Eu ia trabalhar na empresinha lá dos meus pais, etc. Na gráfica. Na gráfica que eles tinham, Minas Gerais e tal. E de repente, um dia, na campanha das eleições para 2002, eu vejo um candidato chegando e dizendo, olha, no meu governo, filho de pobre vai ser doutor. Vai ter oportunidade de fazer faculdade. Ali que ele falou que foi entender, que foi pela primeira vez pensar que ele poderia, Era possível, né? que era possível. E foi a primeira pessoa da família dele A se formar. a entrar e se formar na faculdade. Olha como as suas... Qual que é o valor que tem isso? Então, e olha os assuntos, como os assuntos conversam. Conversa. Estávamos falando agora há pouco sobre curso de jornalismo, sobre e tudo mais. Olha a importância hoje do papel do jornalista nesse processo. A gente é inundado por informações de rede social hoje. Sim. Qualquer um começa a falar um monte de bobagem, um monte de besteira. Você não tem como confrontar e as pessoas vão acreditando. As pessoas vão acreditando. WhatsApp. WhatsApp, fake news. Na época da TV Gazeta, uma das grandes realizações profissionais da minha vida, quando você estava falando assim, fazer jornalismo achando que fosse mudar o mundo. Eu, quando comecei no jornalismo, achei que fosse trabalhar na área de saúde, porque eu ia prestar serviço para as pessoas se cuidarem melhor, aquela coisa toda. Enfim. Mas quando veio a pandemia, que aí eu fui fazer o programa Plantão da Saúde, eu me senti extremamente útil tentando fazer o meu papel para combater as fake news que estavam inundando, enchendo as casas das pessoas de mentiras. Não, pandemia não existe. Juro, eu vi áudio de suposto médico. Estou aqui no hospital aqui, está todo cheio de leito vazio. A pandemia comendo solto, a gente morrendo. Não, é ivermectina, tá tranquilo. Calma lá, tá tudo certo. Então, e essas pessoas hoje, infelizmente, as pessoas hoje estão... A tecnologia, ela vem para nos ajudar? Vem. Mas, ao mesmo tempo, o efeito colateral... Então, hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em chat GPT. Elas não preocupam mais em estudar, tá tudo pronto ali. Sabe? Ninguém se informa mais num veículo. Eles fizeram tanto de descredibilizar veículos institucionais, com Folha, com tudo. Então as pessoas, você ouve, você estava lá na Folha? Mentira. As pessoas realmente começam a acreditar que a verdade tá nessa coisa aqui, ó. Cara, você viu esse cidadão que ontem explodiu lá em Brasília? Eu estava vendo hoje uma matéria do histórico dele. Ele era lá de Santa Catarina e tal, bem do interior. E as pessoas que conheciam ele chegou até a ser candidato a vereador em 2020. E as pessoas que conheciam ele falaram que antes de 2018, quando acentuou a polarização no Brasil, ele era um cara normal, um cara gente boa no bairro, engraçado e tal. Depois que houve a polarização, Bolsonaro, PT, essas coisas, o cara virou um fanático, assim. Virou um fanático. E aí pegaram uns prints das coisas que ele publicou, assim. Cara, é de um nível perigosíssimo, assim. Se a gente continuar nessa levada que você tá falando... É a cultura do ódio. Cara, a gente vai ter mais casos igual desse cidadão de ontem. Não assim. tem a menor dúvida em relação a isso. É perigoso demais, cara. E é curioso porque essa polarização não é só no Brasil, é no mundo. Sim. No mundo. Isso vem também com o advento das redes sociais. Então, coisas absurdas. Direita, esquerda, comunismo, era uma coisa que estava nos anos 70, Guerra Fria. Uhum. Então, quando eu vejo hoje as pessoas falando, esses comunistas, assim, comunista onde? No Brasil. Aonde?
Sabe? Então, com aquelas coisas que vêm da herança da ditadura militar ainda, daquele... Daqui a pouco você assim, comunista come criancinha. Velho, eles se esquecem que quem manda no país desde sempre é o Centrão. É o Centrão, cara, que hora tá ali, hora tá lá e acabou. Então, e ficam vendendo essas ideias em rede social, e que é coisa assim totalmente fora de ordem, fora de contexto, e vai criando justamente essa cultura de ódio, sabe? A gente está retrocedendo. É como se a gente estivesse voltando no tempo aos anos 1960, 70, quando você tinha aquele conflito ideológico exacerbado, e se a continuar... E assim, ver os Estados Unidos, ver o que está acontecendo na Itália, ver o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na França recentemente, a gente vai ter que lidar com isso.